Como está a sua autoestima? Ela está pronta para resistir a um afastamento do narcisista? No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao relato e às condições que nós explicamos no vídeo anterior para mostrar as estratégias que tomamos com relação a ter uma liberdade emocional e também uma liberdade mental, que é muito importante. Então, eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Nós falamos sobre a questão da liberdade, né? Do plano de libertação que precisamos criar, né? E você precisa criar, como eu criei, para ativar aquela parte da minha vida que estava verdadeiramente em frangalhos, que era a minha autoestima. Então, nós falamos que precisamos planejar uma saída, e esse planejamento inclui a condição de apoio familiar, mas ele te afastou dos amigos, da família, sim, mas sobrou alguém, com certeza tem alguém que te ame, que goste de você, que se preocupa com você e que pode te ouvir. Então, busque esse apoio, busque o apoio de amigos, apoio emocional mesmo. E depois, comece a fazer um projeto financeiro, uma libertação financeira, certo? Porque se você estiver dependente do narcisista, vai ficar muito difícil. Então, procure também um apoio legal. Nós falamos isso no outro vídeo, um apoio legal. Até porque para garantir o direito dos filhos, não é? E os seus próprios direitos. E também procure fazer uma economia para que você tenha uma certa independência financeira após esse descarte que você vai dar no narcisista. Bom, a questão que nós falávamos sempre na condição de buscar a libertação inclui aquela questão de que você agora precisa estar ciente de que o contato com o narcisista deve ser mínimo. Se você preferir, faça o contato zero. O que é o contato zero? É quando você sai definitivamente da vida dessas pessoas, não querendo ter nenhum contato mais com eles, certo? Ou faça como eu fiz no caso aqui, porque se tratava de pai, se tratava de pastor, se tratava de uma comunidade em que nós estávamos inseridos, então tivemos que manter um certo contato tipo pedra cinza. Nós já falamos aqui, inclusive eu tenho vídeos no canal falando sobre essa condição. E se preparar, porque eles não vão admitir perder. Então, como eles não admitem perder, eles vão tentar reconquistar de qualquer forma, porque eles não desistem. Então, eles vão vir com o Hoover. E o Hoover é uma condição muito particular que precisamos analisar. Mas antes de falar do Hoover, precisamos preparar você para fortalecer a sua autoestima. Então, essa condição de vida com o narcisista, ela é destrutiva, porque o próprio narcisista, ele faz você se sentir uma pessoa miserável, incapaz, inútil. Isso quando ele não fala para você. Isso quando ele não só fala ou demonstra com os seus atos que você não serve para nada, porque você não faz nada certo, porque você só faz as coisas erradas. Então você tem que reconstruir essa condição
para que você tenha uma certa liberdade. Então comece com a reativação do apoio e depois construa a sua base ou reconstrua a sua base emocional, que é fundamental nesse caso. Uma condição que nós precisamos entender e que, logicamente, eu tive que fazer isso com uma certa relutância foi desenvolver um plano de autocuidado. Inclusive, esse plano eu liberei aqui no canal para algumas pessoas que me pediram. E o plano de autocuidado é muito importante porque são atividades que promovem o nosso bem-estar. Enquanto não realizamos o descarte total, precisamos nos preparar para isso. Então, dentro desse controle, você precisa realmente ter alguns cuidados consigo mesmo. Então, exercício é importante, meditação é importante, fazer o pilates, se você for mulher, gosta de pilates. Tem homem também que gosta, mas geralmente eu falo mais com as nossas queridas, não é? Então, faça algumas afirmações positivas, tipo aquele que as pessoas fazem, eu posso, eu consigo, porque isso é importante você fazer, porque é uma condição de você treinar a sua mente para o que vem depois, porque não é fácil. Então, você tem que quebrar o ciclo de dependência emocional com essa pessoa. E essa quebra da dependência dele é aquilo que impede muitas vezes de você agir, porque você já está tão envolvida, tão envolvido naquele clima, que não tem força para sair. Você tolera muitas coisas, tolera muitas palavras duras com você, e você tolera isso. Isso não pode acontecer. Foi a manipulação dele que fez com que você se tornasse essa pessoa indecisa, essa pessoa carente, essa pessoa muitas vezes frustrada nas suas condições, nos seus projetos, porque você sempre achou que não era capaz, porque ele havia feito durante grande parte da sua vida uma certa lavagem cerebral, fazendo com que você se sentisse uma pessoa totalmente inepta. Então, dentro desse conceito, é importante que você trabalhe essas áreas para superar. E não se engane, não é fácil, mas você consegue, né? Outra coisa importante que você vai sentir nesse período, principalmente nessa fase da dependência emocional, quando você vai se livrar dessa dependência emocional, é sentir falta daquele tipo de vida que você tinha. Parece aquela síndrome de Estocolmo. Você pode pesquisar depois essa questão. Porque a gente se apega a certas coisas que não deveria se apegar. A gente se apega a atitudes, a gestos, e dá uma certa saudade daquele momento. E você pode dizer, mas você vai sentir saudade de sofrimento? Sim. Sim, infelizmente, a mente humana é muito difícil de ser controlada. E ela tem as suas armadilhas. E você vai sentir falta. Então, quando você sentir falta, você vai fazer o seguinte: você vai tentar se lembrar dos piores momentos que você teve. Aí você vai ver que aquilo vai passando. Aquela falta vai passando, certo? A partir daí você vai construir novas redes de apoio. Então você vai sentir a necessidade de ter apoio, então você vai buscar esse apoio. Onde você consegue esse apoio? O primeiro lugar que você pode encontrar é numa igreja. Seja esta evangélica, católica, salão do reino,
centro espírita, seja qual for o que você for, nós não estamos falando aqui de religião. O que você pensa sobre religião e o que eu penso em religião não vem o caso aqui. Nós estamos tratando de independência emocional de um parceiro narcisista, que isso é o importante. Então, procure entrar nesses locais, se comunicar com pessoas, procurar ajuda para que eles possam te reconectar com outras pessoas. E esse apoio dessas associações são importantes, porque desperta em você, como despertou em mim, o desejo de ajudar outras pessoas. E na medida em que a gente vai ajudando, a gente vai também se ajudando. Então, esses vínculos vão ajudar você a restaurar a sua confiança e as suas relações perdidas, colocando no lugar relações saudáveis, com pessoas equilibradas. Agora, tome cuidado para não se envolver, porque você não está pronto ainda para se envolver em outro relacionamento. Adote uma mentalidade de crescimento. Como é que você faz isso? Adotar essa mentalidade de crescimento. Olha, superar o abuso narcisista é um processo de aprendizado. E nesse processo você precisa ter todas as informações necessárias para você ter uma vida melhor nesse sentido. Então, leia livros que falam sobre o assunto, leia livro que fala sobre superação de problemas, superação emocional. Outra coisa importante, você vai se sentir muito culpado e a sua mente vai tentar lhe sabotar no sentido de lhe culpar. Então se perdoe, perdoe ele também, perdoe ela também. Não carregue essa pessoa com você, pendurada no seu coração, ocupando uma parte importante da sua vida, quando você agora está precisando de todo o apoio possível. Então, esse peso emocional você não deve carregar. Então, perdoe essa pessoa, deixa ela viver a vida dela e espere que ela viva a vida dela. Reconheça que ele fazia ou ela fazia técnicas de manipulação, muitas vezes sem saber, mas com a intenção de realmente te manipular. Então, mantenha o seu objetivo. E o seu objetivo aqui é a liberdade. É a liberdade. Como superamos essa condição? Olha, superar os desafios, como já falei, é um processo. Primeiro porque você vai, a partir de agora, conviver com uma técnica que eles usam chamada de hoovering. O que é o hoovering? É a tentativa do narcisista de que ele pode mudar e ele vai trazer você de volta, né? A palavra hoovering quer dizer sugar você de volta àquele relacionamento, e ele vai fazer com que você acredite que ele está mudando, que ele pode mudar, que ele vai ser uma nova pessoa, que ele vai se desculpar por muitas coisas que ele fez, ou que ele disse, ou que ele manipulou. Aconteceu isso comigo. Muitas vezes chegaram, não saia, não vá embora, fique aqui, porque aqui nós vamos lhe prometer isso, nós vamos fazer assim. Não acredite, isso é tudo mentira, é outra manipulação. Eles não têm intenção de mudar, eles não querem mudar, eles nem sequer se dão conta de que erraram com você, que fizeram você sofrer, que fizeram mal à sua vida, à sua mente e às suas emoções. Então, você deve estar firme no seu propósito. Reconheça a manipulação dele. Mantenha o foco, que é a sua liberdade. E
Vai se sentir culpado? Vai se sentir culpado. Mas resista. Resista, vá a uma terapia, converse com o seu terapeuta, fale tudo o que você precisar falar, colocar para fora, seus medos, suas angústias, seus temores, fale tudo. E dê tempo para você, porque você precisa de tempo para absorver certas coisas que vão surgir na sua mente. E nesse ponto você deve ter muito cuidado, porque você vai sentir até uma certa relutância em confiar isso a alguém de fora, como no caso de um terapeuta. Mas eu quero te dizer uma coisa: reaprenda a confiar. Vá aos poucos, confie no seu terapeuta. Eles têm uma técnica de aceitação muito grande, muito preparada para isso. Então, reconheça e dê valor a essa condição e reaprenda a se comunicar e confiar nessa pessoa. Olha, essa é uma jornada, eu estou dizendo aqui com toda sinceridade, abrindo o coração, falando com você que está me acompanhando. Isso me fez hoje ser o que sou, ser uma pessoa que pode ajudar outras pessoas, que eu já tenho ajudado centenas de outras pessoas, mas é uma jornada desafiadora, é uma jornada que é profundamente transformadora, certo? Ao aceitar a realidade, ao aceitar estabelecer limites contra o narcisista, ao aceitar e pôr em prática o contato zero ou o contato pedra cinza, né? Investir na sua recuperação emocional, você pode, nesse momento, enquanto você está fazendo isso, você pode não apenas superar os abusos, preste bem atenção nisso, veja como é bom certas atitudes que a gente toma e muitas vezes a gente desconhece, porque eu só vim me dar conta dessa importância depois que eu dei o primeiro passo. Você tem que tomar uma atitude, não pode ficar assim. Então, é uma condição que te ajuda não apenas a superar o abuso, mas também descobrir uma força grandiosa que você tem, um valor tremendo que você tem, e a condição de você olhar para você, olhar no espelho e dizer: olha, eu mereço relações saudáveis. Eu mereço relações saudáveis, eu mereço ser respeitada, eu mereço ser respeitado, eu mereço ser amado pelo que eu sou, não pelo que eu tenho, não pelo que eu posso oferecer, mas pelo que eu sou. Então essas verdades têm que estar dentro da sua mente nesse momento. Você tem que olhar para o espelho e dizer: olha, eu sou especial, eu sou uma pessoa maravilhosa. Parece papo de coach, mas não é. É a verdade. E eu digo isso porque eu fiz isso. Então, se precisar, né, a gente conversa de novo com o terapeuta. Olha, e a terapeuta tem uma ideia muito errada que a sociedade colocou, que só quem procura terapeuta, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, são pessoas malucas, são pessoas desequilibradas. Não. São pessoas que querem se amar também. Porque na vida nós somos bombardeados desde a criança, desde o período de criança, com todo tipo de informações. Muitas dessas informações mentirosas são colocadas na nossa mente como se fossem verdades. E não são. E mais tarde você descobre. Mas para você descobrir, tem que alguém lhe abrir o olho. E eu estou te abrindo o olho aqui. Eu estou te mostrando que a liberdade é possível. É possível. E ela começa com o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Se envolva verdadeiramente com a sua felicidade. Busque
realizar algo grandioso na sua vida. E essa grandiosidade começa justamente em você se libertando dessa vida de sofrimento, de angústia, de perseguição, de manipulação, de desrespeito, né? De desvalorização, e aplicando na sua vida o amor próprio, a autoestima elevada, e cada vez mais que você ajuda outras pessoas, mais aumenta a sua autoestima, o seu desejo de ajudar, a sua alegria de viver, e você passa a desfrutar algo que você talvez nunca tenha passado na sua vida por isso, mas que você vai ver que é muito bom e é muito agradável, tá bom? Nós vamos continuar falando sobre essa passagem com outros pontos importantes que eu tomei a decisão de fazer na minha vida. Mas por hoje nós ficamos por aqui e eu te espero no nosso próximo vídeo.